Muito boa noite, como vai? Vai bem? Está no ar pela TV Pantanal, canal 22, emissora do Grupo Gazeta de Comunicação, programa Opinião, uma segunda, 27 de março de 2023. Satisfação em estar de volta com você, começando a semana aqui no Opinião, não é? E até a sexta-feira a gente tem sempre uma entrevista ao vivo com informações que a gente extrai diretamente da fonte. E a fonte desta noite é o Dr. Francisco Lopes, que está aqui mais uma vez representando a Procuradoria-Geral do Estado. O Procurador-Geral do Estado, mais uma vez, gentilmente, aceitou o nosso convite para estar aqui falando, não é, das novidades aí, informações importantes que você precisa saber. Tem refis, tem questões de recursos, tem os pareceres, tem VLT, tem um monte de coisa, rapaz, você precisa de ver. Acompanhe a opinião, fique atento. E se tiver alguma pergunta, interaja conosco. 99932-2529. Está aí na tela, no rodapé para você. Tem alguma pergunta aí, não é? Dessa seara aí, não é? Que compete, ó, não vai perguntar aqui sobre agropecuária, coisas do INDEA lá, que ele pode até responder, mas a fundo mesmo tem que perguntar aquilo que diz respeito à nossa PGE. Professor Lourenberg Alves, meu chapa, boa noite. Boa noite, Paulo Coelho, e um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. O fim de semana foi... Muito bom. Bom, né? Fiquei em casa. O bom para você é ficar em casa? É. Relaxado, vendo Tranquilo. Netflix e tal. Fiz a minha caminhada de sempre, né? Que é do quarto para a sala, da sala para o quarto? Não, faço caminhada todos os dias, meu amigo Paulo. É? 2 horas, 2h30 É de mesmo? caminhada. Eita! É da minha casa até subindo direto à Avenida do CPA, lá naquele entroncamento daquele posto de gasolina que tem uma estrada que vai para Jangada. Para Jangada não, para Chapada. Não tem ali? Ah, Naquele lá no posto de gasolina tem a placa. Divino. Você anda aí, bicho? Rodovia que vai para Chapada. Aquela placa eu dou a volta e venho, passo pelo parque, Corajoso. faço 3, 4 voltas no parque e depois vou para casa. São 2h30. Isso, rapaz, eu dou 3 voltas no sofá e vou pra cama e vice-versa. Então tá, ó, a opinião tá começando nesse instante aqui, o doutor Francisco está aqui, a gente garra na conversa, Lourenberg, e esquece que tem um entrevistado aqui de alto calibre, o Mauro Mendes, inclusive, rapaz, o governador fala 3 palavras, das 3, 2 são: eu quero eficiência, eficiência. E o que pode ser eficiência, doutor Francisco, boa noite, bom tê-lo aqui, obrigado por ter aceito o nosso convite mais uma vez, não é? Eu fico até comovido porque, com o respeito que é desprendido ao programa Opinião, né? E o doutor Francisco é um desses que só não vem se não tiver jeito mesmo. Todo dia eu queria que ele viesse, de todo jeito. Mas, Paulo, como que eu vou? Estou de férias. Mas quando está por aqui, ele vem. Eficiência na PGE, o que significa isso? Como colocar em prática? E vou dar um exemplo. A questão da arrecadação quanto aos ativos, não é? Recuperação de ativos, por exemplo, da dívida ativa, vamos falar isso, da dívida ativa. Como é eficiência, que eficiência é essa que o governador continua querendo, uma vez que parece que nesse aspecto bateram a meta, aquela estipulada no ano passado. Boa noite. Boa noite, Paulo. Boa noite, professor Lourenberg. Boa noite, telespectadores do programa Opinião. O Paulo, como você colocou, o governador ele nos fala que estamos iniciando uma nova gestão, um novo governo, e uma das metas que ele estabeleceu nesse novo governo é a eficiência do serviço público. E quando ele fala eficiência do serviço público, ele quer buscar o melhor tratamento ao cidadão, ao contribuinte matogrossense. Na PGE, quando ele pede a eficiência na qualidade do atendimento ao cidadão, ao contribuinte, aquela pessoa que precisa da PGE para resolver algum problema, a qualidade também no atendimento ao público interno, secretarias, órgãos, e também, quando fala da arrecadação, é que a PGE, embora ela venha cumprindo as suas metas estabelecidas, que ela possa efetivamente, com menos recursos e mais tecnologia, aumentar a arrecadação. E aumentou? Como é que foi a performance em 22 no que diz respeito à dívida ativa?
Nossa meta em 2022 era de 300 milhões de reais e nós chegamos a 322 milhões de reais. Então, nós ultrapassamos a meta. Para esse ano, a nossa meta é alguma coisa próxima de 330 milhões e estamos trabalhando para melhorar também a arrecadação, como foi colocado, buscando eficiência na busca de sistemas, contratação de empresas para localização de devedores, que nem sempre é uma tarefa fácil, a localização do devedor. Então, nós temos uma empresa que nos presta esse serviço e essa empresa vem trazendo para a gente um resultado positivo. Nós vamos continuar insistindo nesse sistema e melhorando aquilo que foi necessário. É metodologia, doutor Francisco? Porque, olha só, rapaz, eu fico pensando, o que é eficiência para quem está cobrando? Tipo assim, vamos personalizar a situação. Um exemplo, Lorenberg me deve, Gersim que está ali escondido debaixo da mesa me deve, Beltrano e Ciclano me deve. Não depende de mim como que eu vou ser eficiente para fazer com que eles me paguem. O Lorenberg pode falar assim, Paulo, eu não tenho dinheiro, bicho, não tenho, eu te devo, não nego, pago quanto puder. Gersim, mesma coisa, fulano, Beltrano, mesma coisa, entendeu? Como que eu vou ser eficiente para receber, bater a meta, se eu dependo das circunstâncias dos meus devedores? A primeira coisa que nós fazemos, Paula, é entrar em contato com esse devedor. Olha, contribuinte, você aqui consta que você está devendo para o Estado e nós estamos te dando a opção de pagamento sem ter que judicializar. Também estamos te dando a opção de pagamento sem ter que negativar o seu nome. Então, a primeira coisa é localizar esse devedor. E nem sempre os cadastros que são colocados na Secretaria de Fazenda, onde vai para a PGE, os cadastros que são colocados na Cefaz, no Detran, onde vai para a PGE, nem sempre esses cadastros estão atualizados. Então, o primeiro trabalho que nós fazemos lá é a localização desse devedor. Nós precisamos localizar esse devedor, seja o endereço para mandar uma correspondência. Hoje nós estamos utilizando o WhatsApp também. Essa empresa que eu comentei, ela tem um cadastro dos cidadãos do país. E por esse cadastro ela consegue ter acesso a uma empresa de telefonia e saber se Francisco Lopes, se ele tem um telefone celular ativo. E por esse telefone celular ativo, nós encaminhamos uma mensagem de WhatsApp para ele falar, olha, existe aqui uma pendência na Procuradoria-Geral do Estado, é necessário que você venha até aqui regularizar o seu débito, sob pena de negativação do seu débito e até mesmo a interposição de uma ação judicial para a cobrança dessa dívida. Aí é faca no pescoço, né? Porque aí, veja bem, mesmo que ele fale que não tem dinheiro, ele vai saber que ele vai estar com problema na justiça. E vai ter o nome negativado, ele vai ter que dar, é uma pressão para ele dar os pulos dele. Ele consegue assim, buscar alternativas para pagamento. Numa última hipótese, se for necessário judicializar, nós também temos essa mesma empresa também a busca de ativos. Não só essa empresa, nós temos a Procuradoria-Geral do Estado, tem convênios com cartório de registro de imóveis, com a Noreg, com o Detran, mas e por aí nós conseguimos. Para não chegar a esse ponto aí, existem formas de flexibilizar isso? Sim, existe. A hora que a pessoa recebe, o contribuinte recebe essa notificação, ele pode fazer pessoa física diretamente pelo site da PGE, ou se quiser até ir até mesmo à PGE e ver do que se trata essa dívida. Ótimo. E tentar uma negociação. Existem parâmetros para essa negociação. Nós temos hoje vigente dois programas de recuperação de crédito, que é o Regularize e o Refis, e ele dá essa oportunidade para o contribuinte regularizar a sua situação. Que nós vamos falar daqui a pouquinho sobre o Refis e o Regularize, não é? Então, meu amigo, não fique desesperado, não. Se os caras se entrarem em contato via WhatsApp, ou te ligarem, amigo, você está devendo aqui, vem cá, vamos conversar, senão seu nome vai ficar um problema aí, inclusive na justiça. Não desespere. Eles, antes disso, que isso ocorra, eles vão abrir um leque de opções, vão flexibilizar, dá uma entrada aqui, parcela o resto então tantas vezes, e você terá um fôlego aí para resolver, né, uma chance para resolver, antes de ter problema com você ter problema com a justiça, ter nome com problema na justiça, pior coisa do mundo, você não faz nada. Então tem aí uma grande notícia, que não é nova, mas talvez você não soubesse,
caso tenha essas pendências aí, você tem a forma de renegociar lá. E tem essas ferramentas que a gente vai falar daqui a pouco, a gente vai abordar daqui a pouco, que é a Refis e o Regularize. Lorenberg. Procurador, antes de mais nada, registrar nossa alegria. Mas a alegria mesmo de tê-lo mais uma vez aqui, nós ganhamos e ganhamos muito. Eu, particularmente, aprendo e aprendo muito, todas as vezes que o senhor vem aqui. Procurador, eu vou pegar carona em parte da resposta que o senhor acabou de nos dar, para trazer uma outra frase que o senhor mencionou quando tomou posse, lá em janeiro de 2019. A frase que o senhor mencionou foi exatamente sobre o CIRA. O CIRA é uma ação que a PGE deve se fazer presente. O comitê está dando resultados, fecham aspas. E aí eu vou fazer duas perguntas, vou fazer as duas juntas, procurador. Hoje, mais de 4 anos depois, o senhor repetiria estas mesmas palavras ou as mudaria? E qual o balanço que o senhor faz do próprio CIRA? E a segunda questão, quer falar alguma coisa? Não, pode continuar. A segunda questão, ao longo desses 4 anos, o CIRA foi aperfeiçoado em algumas vezes ou não? E por quê? Eu só queria explicar o que é o CIRA, que é o Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos. O Lorenberg fala CIRA, mas que diabo que CIRA, mulher do Ciro? Não, CIRA é esse comitê aí que é uma ferramenta importante para a recuperação de ativos. Pois não? Professor, agradeço os elogios. Para mim também é sempre muito bom, um prazer muito grande estar aqui conversando com vocês. Eu não só repetiria, como enalteceria o trabalho do CIRA nesses 4 anos. Nós tivemos assim, resultados positivos muito satisfatórios, o CIRA evoluiu muito, nós participamos de troca de informações com outras unidades da federação. Nós fomos o CIRA foi até o estado de Mato Grosso, até a Bahia, conhecer o exemplo do CIRA lá. Nós fomos até a Paraíba, conhecer o exemplo e trazer propostas boas e levar coisas boas que nós estamos fazendo aqui em Mato Grosso e está trazendo resultado. Então existe sim essa interlocução. E os resultados assim, melhores até do que a gente mesmo esperava. São negociações longas, negociações difíceis, mas a gente vem conseguindo assim, bons resultados. Tem a participação do Ministério Público, da Secretaria de Fazenda, da Controladoria Geral do Estado, da Delegacia Fazendária, são órgãos voltados para trabalhar e cada um leva a sua experiência de institucional para dentro do CIRA e a gente vem conseguindo bons resultados sim. Eu diria que o CIRA está cada vez se aprimorando mais. Até a questão de espaço físico, o CIRA melhorou nesses 4 anos. Nós temos dentro do Ministério Público um espaço destinado ao CIRA, a Delegacia Fazendária, parte dessa delegacia foi para dentro do Ministério Público também para auxiliar nos trabalhos. Então, assim, muito bom. Não só repito a frase, como até acrescento coisas mais positivas ainda. Estão contidos no CIRA quem? PGE, Ministério Público, quem que está ali? Quem de instituições está ali? PGE, Controladoria Geral do Estado, Ministério Público, Secretaria de Fazenda, CDE, que é Secretaria de Desenvolvimento Econômico, e a Delegacia Fazendária. Eu até peço desculpa aos colegas se eu me esqueci de um, mas acho que são esses todos. O alvo é quem? Porque o pequeno, aquele que deve pouco, né? Não é, imagino que não seja o alvo, né? São os grandes, não é? Os grandes contribuintes. São os grandes contribuintes, às vezes, parte de uma operação em conjunto, Delegacia Fazendária e Secretaria de Fazenda, e encontra uma irregularidade. E como foi falado, antes mesmo de buscar uma persecução penal, uma ação criminal, nós oferecemos a oportunidade, olha, nós constatamos essa irregularidade fiscal, às vezes até mesmo esse crime fiscal. É possível até uma negociação e essa negociação ela gerar até uma isenção de pena, porque uma das causas da não penalização é o pagamento do tributo, né? E às vezes para o Estado é muito melhor ele receber o tributo do que entrar com uma ação penal, entrar com uma coisa e efetivamente não ter um resultado satisfatório para a sociedade. Mas a ação penal, doutor, o cara
cara que está devendo, ele pode ser preso, porque assim, dever, todo mundo deve, não é? A partir de que momento vira crime aquilo que está sendo deixado de cumprir, que é o pagamento da dívida? Uma sonegação deliberada, quando a pessoa sabe que está fazendo errado e mesmo assim continua fazendo, uma sonegação deliberada. Ele monta um esquema para não pagar o ICMS devido, monta qualquer tipo de operação para desviar, você colocar lá, eu estou desviando produtos, eu estou fazendo alguma coisa para não gerar uma nota, para não ter a incidência de tributo. Aí é um caso típico de um crime tributário. É o devedor quanto mais, né? Aquele que tem ciência do que está fazendo e continua fazendo, e às vezes você consegue, por operações da Secretaria de Fazenda, em conjunto, às vezes com o próprio Ministério Público também atuante, o GAECO também atua muito nisso daí, certo? A gente consegue desbaratar essas situações de crimes tributários. Tá, outra coisa sobre essa que eu ia perguntar, você estava falando dessa questão aí Pois é, e hoje, sem dizer o nome, não precisa dizer o nome não, mas quem é o maior devedor do estado de Mato Grosso? Pelo menos em cifras, pelo menos em que segmento que é, só para a gente entender, e se já faz quanto tempo que há essa dívida? É uma pergunta que sempre boa, faz. E o senhor vai responder, você não vai se esquivar de novo, né? Porque toda vez que eu pergunto, Mauro Mendes vem aqui e ele não fala, Galo vem aqui e ele não fala. Nós não podemos Francisco falar. Lopes não vai falar também. Nós temos a não questão falar o nome, nem do sigilo fiscal, não. da Lei Geral de Proteção de Dados que não nos fala, então nós não podemos citar, nós podemos Mas falar. tem. Existe Gente grandes devedores. Há quanto tempo assim? Faz hora, não? Existe devedores aí há mais de 20 anos, só que a gente chama muito da empresa fantasma, criada por laranjas, e aquela empresa ela foi criada com o único objetivo de fraudar o fisco estadual. Essa empresa aí, nós já sabemos de antemão que essa dívida nós não vamos conseguir receber. Ah, é? É o chamado crédito podre? Exatamente, é exatamente o crédito podre. Por quê? Porque nós já fizemos toda uma triagem, todo um levantamento, o CPF do sócio não existe nada, a empresa não existe nada. Então, ela continua ainda no nosso balanço até por uma questão contábil. Mas a melhor situação seria, de fato, tirar, olha, você aqui dentro do meu estoque de dívida ativa, você está me gerando aqui na verdade, uma prejuízo. informação inverídica, né? Porque nós sabemos que tem aquela dívida lá, às vezes, de bilhões, de milhões, e a gente não consegue receber e nem é possível receber. É acender vela para defunto ruim. Lorenberg, por favor. Procurador, eu tenho aqui uma pergunta, muito mais do que uma pergunta, uma reflexão. Se o senhor não tiver a vontade de respondê-la, o senhor, por favor, fique à vontade. Se você não perguntar a mesma coisa que eu perguntei, que ele não vai falar o nome da empresa. Mas, procurador, eu gostaria muito da reflexão do senhor no artigo 113, inciso 3º da Constituição do Estado de Mato Grosso, onde fala exatamente sobre a responsabilidade disciplinar. Eu vou ler, eu sei que o senhor sabe, eu vou ler para o amigo telespectador entender do que eu estou perguntando. Responsabilidade disciplinar apurada através de processos administrativos, instruído pela Corregedoria da Procuradoria-Geral do Estado, mediante de colégio de procuradores. Fecham aspas. E aí a minha pergunta, se o senhor não tiver à vontade, por favor. Na história da PGE Mato Grosso, o senhor entrou na PGE em 2002, portanto Sim. Tem uma longa carreira dentro da PGE. A história da PGE de Mato Grosso, alguém da Procuradoria-Geral foi alvo de processo administrativo e, uma vez concluído esse processo, ele foi punido ou ela foi punida ou não. Se foi punida, qual foi a punição, procurador? Bom, eu acho que é possível responder sim. Nós temos alguns casos sim, de abertura de processos administrativos disciplinares na PGE, de sindicâncias, às vezes por faltas funcionais. Um colega, seja servidor ou seja procurador do Estado, às vezes ele comete faltas funcionais e nós somos obrigados a abrir, até por dever legal.
Então, chegamos a algumas penalizações, advertências, uma repreensão. Não chegamos, tem um caso específico, que eu não gostaria de não citar o nome, claro, mas o caso específico de um colega da Procuradoria que ele não foi apenado com uma sanção mais grave, por falta até mesmo de elementos de prova, porque o processo ainda está judicializado. Então, nós não podemos, às vezes, nem nos antecipar a uma eventual punição àquele colega que cometeu a falta, porque ele ainda está pendente de uma decisão judicial. E, em certas circunstâncias, a decisão judicial, ela gera efeito no processo administrativo. Então, nós não podemos, assim, simplesmente, olha, vamos tocar o nosso sem nos ater à decisão judicial, chega lá na frente, a decisão judicial entende que não houve a falta funcional e nós somos obrigados a retroceder. Então, quando existe esse caso, nós temos que andar par e passo também com o processo judicial. Muito bem, intervalo comercial nesse instante, o primeiro desta noite. Estamos entrevistando aqui o Dr. Francisco Lopes, que é o Procurador-Geral do Estado e que continua conosco. A gente volta num instante só. Bem, estamos de volta com o programa Opinião nesta segunda-feira, dia 27, aqui com o Dr. Francisco Lopes, Procurador-Geral do Estado. Vamos antes, porém, com as informações do Gazeta Digital. www.gazetadigital.com.br está bombando. Tem, por exemplo, olha, essa informação aqui diz que o senador Jaime Campos, do União Brasil, teme que a privatização de 4 aeroportos de Mato Grosso tenha o mesmo fim que a BR-163, que após ser transferida para a iniciativa privada, não recebeu aí os investimentos previstos no contrato de concessão. Os terminais em questão foram concedidos à Centro-Oeste Airports, a COA, ou COA, que é responsável por administrar as unidades de Cuiabá, Rondonópolis, Alta Floresta e Sinop. Nesta segunda, 27, senadores e membros do alto escalão do governo cobraram a conclusão das obras atrasadas durante evento promovido pela concessionária no aeroporto Marechal Rondon, em Várzea Grande. Abre aspas aí para o Jaime. Foi feito um aditivo de prorrogação de obra de 8 meses por conta da pandemia. Agora, dizem que vão entregar as obras em dezembro. Não podemos permitir que as obras desse aeroporto virem uma BR-163, que foi privatizada e quase nada de investimento foi feito. Enquanto isso, a sociedade continua pagando inúmeras taxas sem ter os devidos investimentos prometidos, fecha aspas, disse o senador. Análise feita pelo Gabinete de Intervenção destas 2 semanas, desde que retomou a administração da saúde de Cuiabá, apontou que a Secretaria Municipal de Saúde já iniciou 2023 com previsão de déficit no orçamento de mais de 500 milhões de reais. Além disso, as despesas que ficaram para ser pagas de 2022 estão estimadas em 183 milhões e 600 mil reais. A lei orçamentária anual, a LOA, prevê 995 milhões de reais para a Secretaria de Saúde de Cuiabá no exercício de 2023. Porém, as despesas orçadas para este ano são de 1,5 bilhão de reais, ou seja, o rombo no orçamento é de 548 milhões e 200 mil reais. Quando assumiu a saúde de Cuiabá, no dia 15 de março de 2023, a equipe de intervenção encontrou R$ 5.025.744,23 nas contas da Secretaria Municipal de Saúde. No entanto,
ainda não foi possível identificar se os extratos analisados correspondem a todas as contas bancárias da Secretaria. O relatório do Gabinete de Intervenção, entregue ao Judiciário, aponta que, até o momento, o balanço patrimonial da Prefeitura Municipal de Cuiabá, referente ao exercício de 2022, não foi fechado. 2023, por causa disso, até agora, os saldos financeiros para este ano de 2023 não foram transferidos para a Secretaria Municipal de Saúde, o que impede a geração de relatório com dados atualizados. As despesas de 2022, que ficaram para ser pagas neste ano, estão estimadas em 183,6 milhões de reais. No entanto, estima-se que esse valor seja ainda maior, porque nem todas as notas fiscais de compras e serviços realizados teriam sido encaminhadas à Secretaria Municipal de Saúde para pagamento. Mais detalhes sobre essa notícia aí, ó, no www.gazetadigital.com.br. Aliás, o jornal A Gazeta, o Gazeta Digital e os veículos, do Grupo Gazeta têm acompanhado passo a passo essa questão da intervenção aí para te bem informar, né? A notícia mais positiva que nós tivemos aí de sexta-feira para cá foi a reabertura das UTIs pediátricas. Um alívio, mas um alívio na acepção da palavra, tanto para quem já está lá, e para quem está na fila aguardando aí para ser atendido, e elas estavam fechadas, pasmem, desde janeiro, nego. Então, e tem notícias passo a passo aí como essa que a gente acabou de ler aqui sobre a intervenção e muito mais no Gazeta Digital. Vou pedir para o meu caríssimo e indispensável amigo Lorenberg Alves abrir o bloco de perguntas ao nosso entrevistado desta noite, que é o Dr. Francisco Lopes. Procurador, tem um outro, é muito mais uma curiosidade minha. O senhor chegou a ser secretário adjunto da Casa Civil, de 2008 até 2010. E aí vem a minha pergunta, procurador. Quando há um deslocamento de alguém da PGR para um órgão do Executivo, porque a PGE, e vai me corrigindo se eu estiver errado, a PGE não é um órgão do Executivo. Então, quando migra alguém da PGR para um órgão do Executivo, para uma pasta do Executivo, não há um desfalque para a própria PGE ou não? Não há um enfraquecimento da própria PGE ou não, procurador? A PGE ela é um órgão, sim, do Poder Executivo. Ela faz parte da estrutura do Poder Executivo. A PGE é a parte jurídica do Executivo. Então, ela não é independente, alheia, ela faz parte dessa estrutura, sim. E quando você fala, olha, ela pode causar alguma deficiência na PGE, hoje nós vemos de uma maneira diferenciada. Nós entendemos que a presença de um procurador do Estado em diversos órgãos e secretarias acabam auxiliando o nosso trabalho interno. Porque, às vezes, um procurador do Estado, ao lado de um secretário, ao lado do secretário-chefe da Casa Civil, ao lado do governador, ele pode resolver dúvidas, tirar questionamentos ali e muitas vezes evita que o processo chegue até a PGE. Hoje nós temos estruturas, nós temos procuradores de Estado. Rogério Galo hoje é um procurador de Estado, está na Cefaz. Nós temos na Cefaz 2 procuradores, mais 2 procuradores. Na própria Casa Civil nós temos mais 2 procuradores lotados lá na Casa Civil. Então nós vemos como uma forma de valorizar o trabalho da PGE e nunca assim falar, olha, está perdendo alguém do quadro e isso está causando deficiência. Muito pelo contrário, nós vemos a ideia de uma forma muito salutar. Doutor Francisco, essa situação da intervenção aqui que está acontecendo em Cuiabá,
O que dessa intervenção passou pela PGE e qual foi o encaminhamento? A minuta passou por lá? Outra coisa, discutiu-se muito, e até hoje discute-se na esfera judicial. Mas a legitimidade tinha que ser uma intervenção. Aliás, essa decisão do Tribunal de Justiça está eivada de falhas e por aí vai, não é? Mas já se submeteu a análises superiores e nada foi mudado. Eu queria que o senhor falasse, a PGE está envolvida em análise em que patamar nessa situação toda? Bom, a PGE, quando saiu essa segunda decisão, a primeira decisão também judicial, como era uma determinação para intervenção do Estado de Mato Grosso na saúde do município de Cuiabá, há necessidade da edição de um decreto. Então, a PGE participou nos dois momentos na elaboração desse decreto e sempre trazendo, Paulo, assim, se você pegar o decreto do governador e a decisão judicial, você vai ver que em muitos casos são assim, transcrições exatas da decisão judicial. A PGE tomou cuidado de não ir além do que a decisão judicial determinou. Então, nós estamos cumprindo exatamente o que a decisão judicial determinou. Então, essa foi a participação da PGE. Quanto à legitimidade para decretar se o judiciário matogrossense ou não tinha essa legitimidade, me parece que esse caso até já foi superado com as próprias decisões dos tribunais superiores. O Supremo, numa primeira situação, falou, olha, é uma decisão grave que não pode ser tomada de forma isolada. Então, vamos suspender a intervenção até que o colegiado do Tribunal de Justiça venha decidir. E isso aconteceu. O Tribunal de Justiça se reuniu, o Pleno decidiu por acolher o pedido de intervenção feito pelo Ministério Público. Novamente, esse pleito foi levado ao Supremo e daquela ali falou, olha, não, de fato, agora está legítima a decisão judicial que determinou a intervenção do Estado. Então, me mas aí teve que... a questão da Assembleia Legislativa também, né? Porque, mas houve alguns deputados ali. Eu lembro de um deles, foi o Max Russi, dizendo, não, tem que passar pela Assembleia também, porque houve decisão recente aí que mudou, né, item lá na Constituição Estadual, enfim, que isso levaria à obrigatoriedade de passar pela Assembleia, que na verdade acabou passando por lá, mas acabou sacramentando aquilo que foi decidido. Passou pela Assembleia, eles fizeram agora exatamente a data, não sei se foi no final do ano passado, no começo desse ano, uma emenda à Constituição determinando que nesses casos de intervenção, a Assembleia deve necessariamente ser ouvida. Então, isso aconteceu depois do primeiro decreto de intervenção. Quando aconteceu, a própria PGE tomou ciência, alertou o governador dessa necessidade, o secretário-chefe da Casa Civil também entrou em contato com a Assembleia e fizeram, olha, como está determinado em 24 horas, saiu o Estado foi intimado da decisão judicial, elaborou o decreto e imediatamente levou ao conhecimento da Assembleia. E a Assembleia aprovou. Se eu não me engano, foram acho que 2 votos contrários, não tenho certeza. 2 votos. 2 votos contrários e acho que uma abstenção, né? Isso. Então foi... Procurador, eu gostaria de uma outra reflexão do senhor, mas lá para o artigo 110 da Constituição do Estado. Eu vou ler, eu sei que o senhor conhece, eu vou ler para o amigo telespectador ficar um pouco mais à vontade do que se trata. Entre aspas, a Procuradoria-Geral do Estado é instituição necessária à administração pública estadual e função essencial à administração da Justiça, responsável em toda a sua plenitude e a título exclusivo pela advocacia do Estado. E aí eu pergunto ao senhor, procurador, diante desse artigo 110, independentemente de quem seja o governador, a PGE fará o seu papel. É isso ou eu estou completamente equivocado? É exatamente isso, professor. É exatamente isso, professor Norberg.
A PGE ela é essencial à administração da justiça no âmbito do Estado de Mato Grosso. Então, quando se fala que ela é a exclusividade da defesa jurídica do Estado de Mato Grosso, nós passamos até recentemente por algumas decisões do Supremo Tribunal Federal que veio realçar isso daí. Veio falar, não pode, por exemplo, um órgão da administração indireta ter o seu corpo jurídico próprio, porque deve ser feita a defesa pela Procuradoria-Geral do Estado. Nós temos o caso mais recente, a AGER, hoje, o corpo jurídico da AGER é comandado por um procurador do Estado. Nós temos lá, nós estamos trabalhando para isso, mas isso sempre feito assim, em parceria com o órgão. Nós não queremos tomar lugar de ninguém, nós não queremos falar, olha, agora sai você e entra a PGE, muito pelo contrário. Nós estamos agora nessa fase de transição para assumir o jurídico do Detran, mas sendo feito em parceria. Nós entendemos, olha, o Detran tem um corpo jurídico, são profissionais ou advogados que conhecem o dia a dia do Detran muito melhor que um procurador do Estado. Então, nós precisamos dele. Por uma decisão judicial, por uma decisão do Supremo, essa gestão da parte jurídica deve ser feita pela PGE. Então, nós vamos entrar lá, mas em parceria com o que já existe lá dentro. Então, a PGE, independente da gestão, de quem é o governador, ela vai continuar exercendo seu papel de fazer a defesa do Estado de Mato Grosso. Ok, olha, mais um intervalo comercial. Nós estamos apresentando uma entrevista hoje com o Procurador-Geral do Estado, Francisco Lopes, aqui ao vivo no Opinião, que dá um tempinho só e volta já já. Estamos de volta, terceiro bloco da entrevista de hoje com o Francisco Lopes, que é o Procurador-Geral do Estado. Eu dei uma pincelada lá, nós demos uma pincelada no primeiro bloco, vamos entrar mais a fundo sobre refis e o regularize, o que é um, o que é outro, um é tributável, o outro é sobre o que não é tributável. E eu queria que o senhor desse o recado para aquele cidadão mato-grossense que está em polvorosa aí, com dívidas e precisa dessa flexibilização do Estado para colocar a vida em dia. Eu queria que o senhor explicasse aí o que é um, o que é outro e como que as pessoas podem fazer, o que tem em aberto aí, tem datas aí que vão até quando, enfim, o que essas pessoas têm de oportunidades e tempo e prazo para regularizar a sua vida. Paulo, desde o início da gestão, o governador Mauro Mendes sempre teve um cuidado muito grande com o cidadão mato-grossense, em especial o próprio contribuinte que está devendo. Então, de 2020 para cá, ele passou a criar programas de recuperação fiscal. E esses programas nós temos hoje em andamento o programa Refis, que são para dívidas tributárias, ICMS, IPVA e TCD. E nós temos o Regularize para dívidas não tributárias, por exemplo, uma multa da SEMA, uma multa do PROCON, essas são chamadas dívidas não tributárias, às vezes uma multa também do INDEA. E para cada uma dessas dívidas, foram editados esses dois programas. Eles podem gerar um desconto que ele pode variar de 45% a 95% sobre multas de juros e também um alongamento da dívida de até 60 meses para pagamento. Então, quanto menor o prazo de parcela, maior o percentual de desconto. Por exemplo, se você vai fazer um pagamento à vista, o seu desconto em multa de juros é de 95%. Se você vai fazer um pagamento em 5 vezes, 10 vezes, estou citando hipóteses, esse desconto ele já não é mais 90%, ele passa a ser 80%, 85%. E o contribuinte tem até o dia 28 de abril para aderir a esse programa. O Refis. O Refis e o Regularize. Os dois, mesma data? Mesma data. Eles sempre andam em concomitância, sempre andam para e passo, Refis e Regularize. Então, até foi editado um decreto agora no começo do mês de março
prorrogando até 28 de fevereiro a adesão a esses dois programas. 28 de fevereiro, não? Desculpa, 28 de abril, desculpa. 28 de fevereiro do ano que vem, ótimo. Não. 28 de abril, desculpa, Paulo, obrigado pela correção. Então, meu caro, ó, e desconto de 90%, se tiver uma bufunfa separadinha ali, opa, vou lá pagar esse negócio. Multa e juros. Desculpa. Multa e juros. Então não é sobre o valor devido, não. O valor principal não pode ser feito. Imagina se fosse, seria uma maravilha. Não. Mas, ó, já é uma grande coisa, imagina que os juros e as multas estejam muito altas aí, não é? Se você tirar aquilo lá, vai ficar bem mais aquém, e esse aquém você pode parcelar, né? Exatamente, Paulo. E existem os canais. Além do atendimento presencial na PGE, nós temos canais que nós colocamos à disposição do contribuinte. Até pelo próprio MT Cidadão. O contribuinte, a pessoa física, ele pode procurar no MT Cidadão, ele vai encontrar lá a sua pendência com a PGE e por ali poder regularizar. E também os canais que nós temos lá na PGE, que você entrando no site da PGE, você consegue facilmente localizar a sua dívida. Você está falando dos canais, esses canais telefônicos que estão ali na tela, no rodapé, por exemplo, não é? Ou não é? Ali são telefones, né? Não estou enxergando, estou ficando velho. Mas ali são Eu vou colocar óculos que eu estou do mesmo jeito também. Né, Boca? Isso aí são os telefones, né? O Alan. Exatamente. O WhatsApp e tem o telefone também. Então é bom que você tome nota desses números aí, ó, no rodapé. A gente vai repetir. Isso aí é o quê? Isso aí é o Fale Cidadão. Também são canais. E aí, ó, tem muito... Isso aí é o e-mail lá da ouvidoria também. Tem muitos canais para você falar com a PGE. E quando chega na ouvidoria, eles Fale encaminham pra Cidadão gente. ali também, ó. Então, você vai tomar nota. O site da PGE também. E aí o telefone da Procuradoria, que é 65... 3613-5900, esse é o geral. 5900. Por esse telefone é E é o encaminhado. endereço aí, ó, para não ter dúvida, pré-fechar endereço. Fica ali, ó, quem está indo para a Chapada, que passa ali aquele antigo hotel que foi feito para a Copa do Mundo que não deu certo, mas hoje ali é a PGE. Né? E é uma estrutura muito boa, porque ali tem tudo certinho, cada um no seu quadrado, você é bem atendido. Ali embaixo tem uma central de atendimento ótima, que eu vou lá sempre para renegociar minhas dívidas também, porque não está fácil para ninguém. E então tá aí, você pode procurar esses canais aí, Refis e Regularize. São importantes ferramentas que tem, ó, até 28 de março. De abril. Agora ele me corrigiu. Não, eu fiz só de propósito para ver se o senhor estava atento aí. Prestando atenção, né? Esses são os canais aí que você pode acessar aí para fazer aí uma mudança, melhorar as coisas para você. Ainda estamos no começo do ano praticamente, não é? Lorenberg. Procurador, mais uma outra curiosidade. A PGE pode ou deve oferecer orientações, uma espécie de consulta aos prefeitos, aos municípios ou não? Se pode, é frequente essas consultas, esses pedidos de orientação ou não? Não, nós não podemos. A nossa atuação ela se limita ao Poder Executivo, aos órgãos do Poder Executivo. Então nós não podemos dar uma assessoria, uma orientação jurídica para qualquer município. Embora, Lorenberg, às vezes chega um prefeito, liga perguntando alguma coisa, eu diria de forma informal, a gente acaba orientando a quem deve se recorrer. Mas nós não podemos, por exemplo, receber um pedido de parecer de um município e a PGE fazer esse parecer para o município. A nossa limitação é só no âmbito do Poder Executivo Estadual. Doutor Francisco, daqui uns dias, né, hoje é 27, aí daqui uns 5 dias é dia da mentira, né? Dia 1º de abril. Dia 1º de abril, que pode ser dia da mentira, mas também é o dia que entra em vigor a lei das licitações, não é isso? Exatamente. Eu queria que você falasse um pouco dessa questão da eficiência, o que se espera dessa lei, o que muda, enfim, quais os benefícios dela? Até voltando à pergunta, professor, aí é um caso em que das leis de licitações que nós não vamos prestar assessoria direta aos municípios, mas o que nós estamos fazendo
em relação ao Estado de Mato Grosso pode ser copiado pelos municípios. Certo? A nova lei de licitações, eu também recentemente fiz a mesma observação. Uma lei que entra em vigor no dia 1º de abril me dá a impressão que ela não é séria, né? Pois é, essa é. Mas e essa nova lei de licitações, ela traz novos regramentos para a administração pública fazer os seus contratos, seja aquisição de bens, serviços, seja contratação de obras. A partir agora nós temos datas limites, datas de transição, e a partir agora nós vamos ter que usar a 1433, que é a nova lei de licitação. E pensando exatamente nisso, até não exatamente como pensando, por força da nova lei de licitações, a PGE ela vem preparando o que nós chamamos de pareceres referenciais, para que os órgãos tenham mais celeridade para fazer esses contratos. Imagina se hoje a PGE, ela, no ano passado, ela chegou a fazer aproximadamente 5 mil pareceres só de obras, serviços e aquisições. Imagina, então, com esses pareceres referenciais, nós queremos evitar que esse processo venha até a PGE. Isso é uma forma de você dar celeridade na contratação do Estado. Nós também estamos fazendo termos de referências padrões. Isso a gente está desenvolvendo em parceria até com os órgãos e secretarias. Às vezes a PGE ela faz um termo de referência que ela pensa o padrão, mas chega lá na ponta, o gestor fala, ou aquela pessoa que trabalha diretamente fala, isso daqui eu não consigo aplicar. Não tem problema, vamos refazer, vamos conversar, o que pode te auxiliar. E isso é uma forma de você dar celeridade às contratações, que nós reputamos também que é uma forma da PGE mostrar eficiência para a administração estadual. Assim, só para, de forma bem curta, qual que é a grande mudança nessa nova lei das licitações? Assim? Qual que é o pulo do gato na sua avaliação que vai fazer toda a diferença a partir de agora? Uma responsabilização maior do gestor nas contratações. Exigir mais isso, né? Exige mais... Exatamente. Ela é muito mais rígida com os gestores nas contratações. Ela, inclusive, até a 8666, o parecer da PGE, ele era, nós falamos de vinculado. Agora, um procurador do Estado, quando ele dá um parecer num processo desse, ele passa também a se responsabilizar por um eventual descumprimento da lei. Ela trata também da dispensa de licitação? Sim, como ela trata casos de Ela dispensa. muda os parâmetros, para isso exigir? Não, ela continua trazendo casos de dispensa. E existem situações na nova lei de licitações que ela avançou, que ela acabou sendo mais benéfica, ela trouxe mais facilidade. O que na verdade, essa lei também ela trouxe coisas que, na prática, já estavam sendo feitas, muitas resoluções, muitas instruções normativas da própria União, ela acabou incorporando na lei. Então, isso no dia a dia vai acabar facilitando a vida do gestor também. Mas ela é rigorosa enquanto à responsabilização do gestor. Ok. Nuremberg. Procurador, existe o Colégio de Procuradores. Hoje, quantos procuradores pertencem ou são integrantes desse Colégio de Procuradores? E outra questão, ainda a respeito do mesmo tema, os integrantes, o conjunto desses integrantes, são permanentes ou eles mudam ou não? E quais são os dias ou o período em que eles se reúnem? Aliás, tem a nomeação de 4 novos procuradores, sim, não tem? Agora no quadro. Houve a nomeação, agora nós estamos programando a posse para o dia 5 de abril. Sim. 5 de abril, dessa vez é a primeira vez, primeira vez na história da Procuradoria-Geral do Estado que o nosso quadro vai estar completo. Ufa! 109 procuradores, é a primeira vez que isso vai acontecer. Lógico, se esses 4 colegas que foram nomeados, se eles vierem a tomar posse, né? Ótimo. Respondendo a pergunta, professor, o Colégio de Procuradores, ele é composto dos subprocuradores gerais, então são 11 efetivos e mais 4 colegas nomeados, eleitos pela carreira, certo? A cada 2 anos existe uma eleição
e esses daí, então, eles são escolhidos. Os subprocuradores, eles exercem o cargo, exercem a função dentro do Colégio de Procuradores enquanto estão na função de sub. Um colega que hoje ocupa a corregedoria, ele faz parte do Colégio de Procuradores, mas assim que ele deixar a corregedoria, ele também deixa de fazer parte do Colégio de Procuradores. Aquele novo que assumiu a corregedoria, assume no lugar dele. Nossas reuniões, elas são, as ordinárias, são sempre nas últimas quinta-feiras do mês. Então, nós temos ordinária e a extraordinária sempre que necessário. Nós fazemos a convocação, sempre que for necessário. Às vezes chega um processo urgente que precisa de uma resposta rápida, então nós fazemos as convocações extraordinárias. Acho que foi isso que o senhor me perguntou. Mas... Exatamente. E é presidida pelo senhor? É presidida pelo Procurador-Geral. Pelo Procurador-Geral. Certo. Eu vou caminhar para o final aqui. Eu tenho um assunto para abordar aqui. Eu preciso de que o senhor esteja bem à vontade para responder ou se declinar, não é? Porque tem uma denúncia que o glorioso Emanuel Pinheiro está levantando aí, que envolve o nome do governador e além do deputado Garcia, Fábio Garcia, né? Está usando um termo conluio para a questão do VLT. Pode chegar um momento que a PGE vai responder, se precisar for, né, na justiça, pelo governador, ou isso não seria uma posição, por ser do governo, eu imaginei que a PGE tivesse, né, fosse acionada aí. O que tem nisso tudo aí, quando a alegação é conluio, no caso do VLT, as mesmas empresas, as empresas carimbadas e tudo mais? Paulo, a participação da PGE ela é sempre em relação em defesa do Estado de Mato Grosso. Até ela não poderia, numa situação usual, corriqueira, fazer a defesa da pessoa do governador Mauro Mendes. Mas existem situações em que as denúncias ela tomam uma gravidade tão grande que elas acabam interferindo até na administração pública. Então, num caso em que qualquer tipo de denúncia ela interfere na administração pública, falando que a administração pública, ou insinuando que a administração pública está cometendo ilegalidades, daí é possível sim a PGE atuar, porque ela está defendendo não a pessoa do governador do estado, mas a instituição governo do estado de Mato Grosso. Porque se alguém está acusando o governador de cometer algum ato, alguma ilegalidade, e essa notícia é falsa, isso daí traz um prejuízo grande na reputação do estado de Mato Grosso. As pessoas, opa, eu não vou mexer com o estado de Mato Grosso porque tem essa denúncia, tem esse negócio. Então, nessas situações, é possível e é necessário que a PGE haja para fazer a defesa. E acaba fazendo também a defesa do gestor, mas ela faz a defesa da instituição Estado de Mato Grosso e também do gestor. Porque uma situação como essa é grave, gravíssima. Isso que o senhor colocou, só pelo fato de a denúncia existir, mancha a reputação do Estado. A reputação do Estado, imagina, né? Providência nesse sentido aí. Já está se pensando em tomar providência nesse sentido aí, para responsabilizar? Existem casos em que a PGE já foi acionada e ela está estudando a responsabilização por essas notícias inverídicas. Daquele que denunciou. Porque traz um desconforto. Imagina alguém que está para fechar o negócio, um organismo internacional, o Banco Mundial querendo, o Mato Grosso pleiteando um financiamento e começa a chegar para, não pode lá, porque lá tem indício de corrupção, tem indício de qualquer coisa. Isso é ruim, isso mancha a reputação do Estado de Mato Grosso. Nesses casos é possível sim a PGE atuar. A PGE vai processar o prefeito Emanuel Pinheiro por conta dessa mancha que está causando na imagem do Estado de Mato Grosso. Se nós chegamos à conclusão de que esse tipo de conversa, esse tipo de insinuação está causando prejuízo, nós podemos pensar assim numa judicialização. Nós temos que também ponderar até que ponto que nós chamamos de aleivosias, de falas desconexas pode gerar uma credibilidade. A gente precisa saber, primeiro, estão acreditando no que essa pessoa está falando? Se não estiver acreditando, é falar ao vento. Certo? Se não estiver falando ao vento,
daí sim nós podemos, se trouxer prejuízo ao Estado, nós podemos fazer alguma coisa. Mas a imprensa quando repercute... Eu estou perguntando para o senhor, estou repercutindo um negócio que é um prefeito da capital de Mato Grosso. Está falando lá, ele foi lá, ele é professor de Direito Constitucional, inclusive. O professor de Direito Constitucional, o Emanuel Pinheiro. Ele é professor de Direito Constitucional. Entende muito de direito também, e está falando algo que repercute aqui, que outros veículos, hoje de manhã, por exemplo, a gente falou lá na Gazeta, quer dizer, as pessoas falam, e isso reverbera, e aí acaba manchando. Então o prefeito Manuel Pinheiro, bem chumbo grosso aí, prepara o lombo aí, porque se o Estado estiver prejudicado, o Estado vai processá-lo, porque prejuízo à imagem, mas o Estado que está bombando aí, né, com tantos investimentos aí, geração de emprego, rapaz, o Estado de Mato Grosso, pelo ranking aí, é um dos 4 que menos tem desemprego no país. Pode um negócio desse? Rondônia, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. Tem tempo ainda? Não tem tempo. Não tem tempo mais. Eu quero agradecê-lo de verdade, Dr. Francisco Lopes, por ter vindo mais uma vez ao programa Opinião. Estamos a postos para bem informar. Não fique chateado quando eu fico perturbando lá para o senhor vir aqui, porque é importante quando o senhor vem aqui que a gente está informando ao nosso telespectador e também aquele que está endividado, né? Tem refis e regularize aí para que você procure a PGE. Obrigado por ter vindo. Agradeço mais uma vez a oportunidade, Paulo, professor Lorenberg. É sempre um prazer estar aqui, certo? Levando ao conhecimento do cidadão mato-grossense, do contribuinte, as melhorias que a PGE pode levar à sociedade. Verdade. Então, obrigado aí ao Francisco Lopes. Obrigado, Lorenberg Alves. Até amanhã. Até amanhã. Amanhã com o Gonçalo Aparecido de Barros, secretário de Saúde de Várzea Grande. Várzea Grande que está ajudando Cuiabá, emprestando aí medicamento, fornecendo e está dando a força aí também, o ADJU, aqui a intervenção aí aqui está ocorrendo em Cuiabá. Então, o Gonçalo de Barros aqui ao vivo, na Opinião, desta terça-feira às 7h30 da noite. Se cuida, até lá. Fica bem, fica com Deus também.